ChatGPT, Gemini, Google AI Studio. Agora chegou a hora dele, a inteligência artificial do Elon Musk. E se eu te dissesse que tu pode ter um parceiro de estudos de inglês, que nunca se cansa, que adapta o treino pro teu nível de inglês e que pode te colocar em situações reais, como se tu estivesse nos Estados Unidos ou na Inglaterra agora mesmo? Pois é, o Grok, a inteligência artificial da xAI, do Elon Musk, pode fazer tudo isso. E hoje eu vou te mostrar 10 formas que tu pode utilizar o Grok para acelerar o teu aprendizado do inglês, com exemplos práticos de prompts e comandos que tu pode utilizar hoje mesmo. E o último ponto desse vídeo é um recurso escondido do Grok que quase ninguém usa, mas que pode mudar totalmente o teu jeito de aprender inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Hoje a gente vai explorar juntos como tu pode utilizar o Grok para turbinar o teu aprendizado do inglês. E não é só abrir e conversar com ele. Tem um jeito certo de utilizar ele para ele render de verdade. Pega o bloquinho de anotações, porque esse vídeo vai ter muito exemplo prático. O ponto 1 da nossa discussão de hoje é pra gente conhecer um pouquinho mais do Grok, caso tu não esteja familiarizado com essa ferramenta. Quem já conhece o conteúdo aqui do canal sabe que eu tenho vários vídeos dedicados a demonstrar como tu pode utilizar as ferramentas de inteligência artificial para te auxiliar no teu aprendizado do inglês. A gente já explorou o ChatGPT, o Gemini, o Google AI Studio. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma playlist somente com os vídeos sobre inteligência artificial para tu aprender inglês. Então já clica aqui em cima para deixar essa playlist salva para tu assistir depois, porque vai complementar perfeitamente com esse vídeo de agora. Como hoje a gente vai falar sobre o Grok, eu quero falar um pouquinho dessa ferramenta para vocês e dizer o porquê que eu tenho gostado tanto dela para praticar inglês. Um dos grandes diferenciais do Grok é que, na minha opinião, ele é a ferramenta de inteligência artificial que tem mais naturalidade para conversar. Isso significa que tu pode criar diálogos com ele para treinar o teu speaking que realmente parecem reais, como se tu estivesse falando com um gringo de verdade. Bora pular aqui então para a ferramenta para mostrar para vocês como é que ele funciona. Vocês podem acessar o grok.com do navegador de vocês do computador, ou vocês podem baixar o aplicativo do X, que era conhecido antes como Twitter, e lá no iconezinho, lá embaixo, bem no meio, vai ter o ícone do Grok para vocês poderem utilizar. A gente tem bastante coisa para explorar aqui no Grok, mas eu vou deixar isso daqui bem objetivo porque a gente realmente vai utilizar. O Grok tem várias ferramentas que estão disponíveis só nele, e uma das específicas que só tem nele que eu vi até agora é essa aqui das personas. Então tu pode basicamente escolher qual que é a personalidade da IA que tu quer conversar. A gente tem aqui algumas personalidades como companheira, comediante, um amigo, um ajudante de homework, para quem quer utilizar a inteligência artificial para fazer as atividades de casa, doutor e terapeuta. Pelo amor de Deus, inteligência artificial não substitui o trabalho de um terapeuta. Sempre tenham isso bem claro. Bom, a parte que a gente vai utilizar é essa daqui do Voice. Então eu vou clicar aqui e vou colocar um prompt de exemplo. Hi there. What kind of coffee can I get started for you today? Maybe a latte, cappuccino, or just a classic drip coffee? I just want a classic drip coffee, no sugar, please. Got it. One classic drip coffee, no sugar. Would you like room for cream? No cream, please, that's it. I'll have that ready for you in a jiffy. Anything else you'd like today? No, that's it, thank you. Então só um promptzinho aqui pra gente testar como é que funciona o Grok. Aqui eu simulei uma conversa rápida, como se a gente estivesse em um coffee shop. Só que aí entra uma questão muito importante, que eu sempre falo pra todo mundo que quer usar a inteligência artificial para aprender inglês. Para ela funcionar de verdade, tu precisa aprender a configurar ela pro teu nível, e é aí que muita gente erra. Mas como eu não tô aqui para te deixar na mão, isso é justamente o que a gente vai ver agora no point number 2. Se tu não sabe informar qual que é o teu nível de inglês pro Grok, ele vai acabar tentando adivinhar, e provavelmente vai errar. Então configurar ele pro teu nível é algo que é essencial para tu ter uma conversa produtiva com a inteligência artificial. E essa dica que a gente vai ver agora vai funcionar para qualquer nível, seja ele básico, intermediário ou até avançado. No nível iniciante, tu vai querer frases mais curtas, pausas mais longas e vocabulário mais simples. Se o teu nível for intermediário, já dá pra gente começar a adicionar algumas expressões idiomáticas. Também dá pra adicionar phrasal verbs e pedir pra ele começar a falar contigo com um pouquinho mais de naturalidade. Se o teu nível for avançado, tu pode pedir gírias, sotaques específicos e velocidade de fala normal ou até acelerada. Então o primeiro prompt que eu vou colocar aqui pra nível iniciante é esse daqui. Speak to me as if I'm a beginner in English. Use short and simple sentences. Teach me a new word today. Let's learn a new word. Today's word is happy. It means you feel good or smile a lot. For example, I am happy when I play. Try saying happy with me. Happy. Now, can you say it? Happy.
Great job. Mais básico que isso aqui não dá pra ser, né, minha gente? Agora vamos pro nosso prompt de exemplo para nível intermediário. Speak to me as if I'm an intermediate English learner. Use and teach me new idiomatic expressions. Sure, let's practice some fun idioms. If you're feeling really busy, you might say you're swamped. It means you're overwhelmed with work or tasks, like a swamp full of water. For example, I'm swamped with homework this week. Try using it in a sentence about your day. Today I'm swamped. I have a lot of work to do. Perfect, you nailed it. Okay, here's another idiom for you. Under the weather. It means you're feeling a bit sick or not your best, like gloomy weather. For example, I'm feeling under the weather, so I'll rest today. Try using it in a sentence. I think I might not be able to go to the party today. I am feeling a little bit under the weather. Oh, that's too bad. It sounds like you're feeling under the weather, and you use that idiom spot on. Alright. Vocês é que dão o comando pra parar. Se eu não der o comando pra parar, vai me ensinando coisas e a gente não vai terminar essa conversa nunca. O que não é necessariamente algo ruim pra quem quer praticar inglês, mas também aprendam a ter o controle sobre a conversa. Agora bora pro nosso prompt de nível avançado. Speak to me as if I'm an advanced English learner. Use slang from New York and speak naturally. If you're trying to level up your English, you're already on the right track, fam. I'll keep it real with you. Drop in some New York vibes, like we're chatting on a stoop in Brooklyn. Ask me anything, and I got you, no cap. Fam, what's that? I have no idea what's fam. Oh, my bad. Fam is just slang for family, or like your close crew, people you vibe with. Think of it as calling your besties or homies. You feel me? What's another New York slang you want to know about? Homie. What's homie? Homie? That's just another word for a good friend or someone you're tight with, like your ride or die. It's super common in New York to call your boys or close crew homie. Want to dive into more slang or something else? Alright, what's a good way to start a conversation in New York slang? You can hit him with, yo, what's good? Or, how you been, kid? It's chill, sets a vibe, and gets them talking. Yo, what's good? Yo, what's good with you? I've been chillin', just here to help out with whatever you're trying to figure out. O que é muito massa que dá pra ver do Grok aqui é que realmente pega a personalidade, né? Tanto no ChatGPT, como no Gemini, ou até no Google AI Studio, que a gente já viu antes, parece que nenhuma dessas ferramentas de inteligência artificial conseguem assumir tão bem esse papel de assumir uma personalidade quando tá conversando contigo. Que é muito bacana, deixa tudo muito mais natural. Bom, agora que tu já sabe falar com o Grok e ele sabe como falar contigo, é hora de transformar isso em conversas que simulam situações reais. We're going to point number 3. Roleplay com o Grok. Roleplay é basicamente quando a gente cria uma história com personagens e cada um assume um papel. Isso é perfeito pra gente treinar a conversation. E o legal do Grok é que tu pode criar um cenário completo, com pressão, contexto, imprevistos, igualzinho como acontece na vida real. Isso pode ser pedir comida, fazer reserva em um hotel, fazer o check-in no aeroporto. O segredo é sempre dizer qual que é o papel dele e qual que é o teu papel. Então bora simular uma conversa aqui com o Grok. Esse aqui vai ser o prompt que a gente vai utilizar para falar sobre o contexto de airport. You are a check-in agent at Heathrow Airport in London. I am late for my flight. Speak fast, just like in real life. All right, let's move quick. Which airline, flight number, and destination? Got your passport and booking details handy? I'll check if we can still get you on or if there's another option. Okay, here's my flight number. Actually, here's my boarding pass. Great. Let me scan that for you. Okay, looks like you're on British Airways. Flight BA143 to New York. Gates closing in 15 minutes. We've got to hustle. Follow me to the fast track counter. Got your passport ready? Any checked bags or just carry on? I have 2 bags checked and also these carry on here. Got it. 2 checked bags and carry on. We're tight on time, so let's sprint to the priority desk to confirm those bags are tagged and trackable. Passport ready? Follow me, quick. We'll try to get you through security. Fast track to make that gate. Então, ó, quem quer treinar o inglês um pouquinho mais avançado, dá pra aumentar bastante a velocidade. Outra situation aqui pra gente treinar. You are an Uber driver in Chicago. Ask me questions during the ride using local slang. Hey, how's your day going so far? You heading to a Cubs game or just chilling in the chai? What's the vibe today? I came from Brazil. I am actually a tourist here. I don't know anything. Can you give me some recommendations for things to do tonight? It's awesome you're here from Brazil. Tonight in Chicago, you could check out Navy Pier, ride the Centennial Wheel for some killer views of Lake Michigan, and grab some food at the restaurants there. Another cool spot is Millennium Park. Snap a pic with a bean. It's iconic, and there might be a free concert or movie night happening. You into any of these vibes? Or you want more food or nightlife ideas? Actually, you gave me plenty of options. I'm gonna check what I'm gonna do. Thank you. No problem. Glad to help.
Oh my god, se a gente não interrompe aqui, ele só vai indo. Eu até fiz uma live um dia desses, simulando algumas conversas, fazendo esse mesmo exercise aqui de roleplay com o Google AI Studio, e tava totalmente o oposto. Eu tava tendo que falar mais porque a IA tava querendo encerrar a conversa a qualquer custo. Mas enfim, vocês podem simular qualquer tipo de conversa aqui, é super tranquilo, dá pra treinar muita coisa. E o legal desse tipo de prática aqui também é que esse tipo de treino ele te coloca pressão, igual acontece no dia a dia. E quando tu consegue treinar pra se manter calmo nesse tipo de situação, o teu inglês evolui muito mais rápido. Mas não adianta de nada tu fazer todos esses roleplays e improvisar se a tua pronúncia não ajuda as pessoas a te entender. Então chegou a hora da gente ir pro point number 4, justamente pra gente ver como é que a gente pode treinar pronúncia com o Grok. Aqui tu pode utilizar o Grok como teu personal trainer de pronúncia. Ele pode te ensinar fonética, pode criar exercícios pra ti, comparar palavras parecidas e até corrigir o que tu tá falando. Por falar nisso, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a pronúncia do brasileiro falando inglês. Se a tua pronúncia te incomoda quando tu tá falando inglês, eu te recomendo fortemente já clicar nesse vídeo aqui de cima pra tu entender por que tu não deve querer apagar a tua pronúncia de brasileiro quando tu tá falando inglês. Mas agora chega de adendos e bora pro nosso prompt pra treinar a pronúncia. E esse aqui vai ser o prompt que a gente vai utilizar pra treinar a pronúncia. Explain the difference in pronunciation between ship and sheep. Show me the phonetics and give me short sentences for practice. Keep it straightforward. Eu coloquei esse keep it straightforward aqui só pra ele ser um pouquinho mais objetivo e não ficar enrolando demais. Let's go! The main difference is in the vowel sound. Ship has a short I sound, like ship, while sheep has a long E sound, like she, ship. For practice with ship, try the ship sails fast. For sheep, say the sheep eats grass. Repeat those, focusing on the vowel length. Short for ship, long for sheep. The ship sails fast. The sheep eats grass. Sounds great. You're getting the difference nicely. Então ele tá explicando todas as diferenças fonéticas que tem aqui pra tu fixar na tua cabeça e conseguir pronunciar as coisas da forma correta. E já que tu vai aprender a falar melhor, it's time for point number 5. Treinando compreensão auditiva, listening com o Grok. E isso é perfeito pra tu ir treinando o teu ouvido de forma gradual e evitar frustração. E a dica que eu dou aqui pra quem tem um nível mais básico de inglês é que tu comece com frases mais simples. E se tu for mais intermediário ou avançado, tu pode ir aumentando o nível de complexidade. Bora pro nosso prompt de listening. Say a simple sentence 3 times, slow, normal, and fast. Then say a more advanced sentence 3 times, slow, normal, and fast. Stop after each sentence, let me repeat to check if I understood, and then proceed to the next one. Let's start with the sun is shining. First, slow. The sun is shining. Go ahead and repeat. The sun is shining. Good. Next, normal speed. The sun is shining. Repeat that. The sun is shining. Great job. Now, fast. The sun is shining. Say it back. The sun is shining. E o interessante desse prompt aqui é que, assim como todos os outros, vocês podem adaptar eles pro nível de vocês. Então aqui eu falei a simple sentence. Vocês podem colocar, por exemplo, say a complex sentence. Bora treinar esse daqui. É só mudar o termo. Here's a complex sentence. The quick brown fox jumped over the lazy dog while the sun was setting. Então, para que esse prompt vai servir? Primeiro, tu entende a frase de forma lenta, depois a normal e depois a rápida até ficar natural. E enquanto tu treina listening com Grok, por que não aproveitar para aprender vocabulário novo ao mesmo tempo? É aí que a mágica do contexto entra no point number 6. Aprendendo vocabulário com contexto. Quando tu aprende palavras dentro de um diálogo, elas ficam muito mais fáceis de lembrar. Por isso, tenta sempre pedir pro Grok colocar novas expressões dentro de uma conversa. Então nem vamos perder tempo e já vamos direto pro nosso prompt. Teach me 2 common travel expressions and create a short conversation using all of them. Sure. 2 common travel expressions are hit the road and catch a flight. Here's a short combo using them. Hey, you ready to hit the road for a trip? Totally. Just gotta catch a flight first. See you at the airport. Okay, that's great. So I can say, for example, I'm gonna hit the road on Friday. Yeah, that works. Just make sure Friday's not too soon. You might want to double check your plans before you hit the road. So there you go. E aí já dá pra sair praticando. Agora deixa eu te falar uma coisinha. Se tu quer um treino de como aprender inglês sem utilizar tradução, guiado por mim e utilizando as coisas que tu já tem no teu dia a dia sem precisar comprar mais nada, o desafio de Strava é pra ti. São 7 dias com tarefas simples junto comigo por apenas R$19,90.
E o curso tem uma garantia de 7 dias, caso tu não esteja satisfeito, é só pedir reembolso que eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Ficou interessado? É o primeiro link aqui da descrição. Mas agora olha só, e se eu te dissesse que o Grok também pode transformar estudo em jogo? Então bora gamificar as coisas um pouquinho agora no point number 7, criando quizzes no Grok. Nem todo treino de inglês precisa ser uma conversa longa nem um roleplay. Às vezes transformar o conteúdo que tu tá estudando em jogo é a forma mais rápida que tem para revisar e fixar as coisas. O Grok pode criar alguns jogos de quiz para ti, no teu nível e sobre qualquer tema. E ainda pode corrigir cada resposta na hora, explicando onde tu errou e como acertar na próxima vez. E isso é ótimo para revisar vocabulário e expressões que tu já possa ter aprendido, ou até para tu testar o teu listening, se tu pedir para ele ler as perguntas em voz alta. E o legal é que tu pode até escolher o formato: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, complete uma frase ou até misturar tudo isso. Bora pro prompt então? Aqui está. Make a one question quiz about restaurant expressions. Give me feedback after each answer. Vocês podem colocar quantas questions vocês quiserem aqui. Eu tô deixando uma só para não deixar o vídeo muito longo. Here's your one question quiz. What does the phrase "the house specialty" refer to on a restaurant menu? Go ahead and share your answer. I think that probably means what they are specialized on in this specific restaurant. That's exactly right. The house specialty is the dish or item a restaurant is known for or prides itself on making exceptionally well. So there you have it. Simples e prático para tu dar aquela revisada e gamificada no teu estudo. E tu deve saber muito bem que no mundo real, na maioria das vezes, a conversa não vai seguir um roteiro. E é aí que vem um treino muito mais desafiador, que é justamente o que a gente vai ver no point number 8. Simulação de situações inesperadas. Uma das maiores dificuldades de conversar em inglês não é só falar ou entender, é conseguir se adaptar quando o assunto muda do nada. E quando eu falo sobre esse assunto, eu começo a me lembrar lá do começo, quando eu comecei a aprender inglês e do medo que eu tinha de não estar preparado para uma situação inesperada. Ah, mas isso é uma história para outro vídeo, que inclusive já tá aqui no canal. Se tu quiser saber o que eu faria se eu tivesse que aprender inglês do zero hoje, já clica aqui em cima para deixar esse vídeo salvo, para tu dar uma olhada depois, porque eu tenho certeza que tu vai curtir. Mas voltando ao assunto, a questão aqui é a seguinte: se tu nunca treina pra esse tipo de situação inesperada, quando elas acontecerem na vida real, e acredita em mim, elas vão acontecer, tu vai travar. Com o Grok, tu pode criar conversas onde ele muda o tema sem te avisar. E isso te obriga a pensar rápido, puxar vocabulário da memória e manter a fluidez da conversa. Tu pode, por exemplo, começar com mudanças pequenas e mais suaves, como quando a gente tá falando sobre comida e começa a falar sobre o tempo, e depois pode ir aumentando a dificuldade, pulando pra temas totalmente diferentes. Bora pro prompt? Aqui tá ele. Start a conversation in which we are talking about food, but suddenly change the subject to the weather without telling me. I'll have to keep the conversation going. I just tried this new sushi place downtown, and their spicy tuna rolls are amazing. What's the best dish you've had recently? Oh, there's a hamburger here where I live. It's freaking amazing. That sounds incredible. By the way, it's been super sunny out lately. Perfect for a barbecue. You getting any of that nice weather where you are? Yeah, not really. Right now it's actually very cold and cloudy. I don't know if it's because of winter time. I don't know what's really happening. Então, treino de conversas inesperadas. Então aqui dá pra gente treinar qualquer tipo de mudança repentina nas conversas. É melhor utilizar isso daqui pra treinar com inteligência artificial do que travar na hora de falar com um gringo. Só que pra todo esse treino dar resultado de verdade, tu precisa manter a consistência. E o Grok também pode te ajudar nisso. Se ele pudesse criar um plano de estudo pra ti, isso é justamente o que a gente vai ver no point number 9. Criando um plano de estudo com o Grok. Não adianta treinar muito inglês hoje e parar uma semana. O que faz diferença na hora de aprender inglês é ter um plano de estudo claro, com tarefas específicas, no teu nível e que tu consiga seguir todos os dias. O Grok pode montar um cronograma de estudo pra ti, incluindo speaking, listening, vocabulário e até revisar as coisas que tu aprendeu nos dias anteriores. E tu pode inclusive ajustar o tempo de estudo. 10 minutos por dia se tu estiver começando e não tiver muito tempo, ou até 1 hora por dia se tu quiser dar aquela acelerada. Olha o prompt number 9 chegando. Create a daily 20-minute English study plan for me, including speaking, listening, and vocabulary practice. Great. Here's a simple 20-minute English study plan for you. First, spend 5 minutes on vocabulary. Pick 5 new words from a book, app, or website like Quizlet. Write each word, its meaning, and a short example sentence. Next, for 7 minutes, focus on listening. Watch a short English video. Then, for 8 minutes,
practice speaking. Describe your day or a favorite hobby in English. If time's left, read a short article aloud to blend all skills. Tá aqui um plano. Não sabe por onde começar? Tá aqui o plano de estudo. Inclusive, tu pode tirar screenshots e mandar tudo que tu fez aqui pro Grok pra ele analisar pra ti. E agora chegou a hora onde eu vou te mostrar um recurso escondido do Grok que transforma ele no teu professor de inglês particular 24 horas por dia. Point number 10. Agora a gente chegou na parte mais poderosa desse vídeo. Imagina só ter um professor particular 24 horas por dia que conversa contigo como uma pessoa normal, mas que ao mesmo tempo anota todos os teus erros, explica o que tu fez de errado e ainda cria uma lista personalizada só com o que tu precisa melhorar. E o melhor, esse professor não te julga, não te apressa e tá sempre no teu ritmo. Nem todo mundo sabe, mas o Grok consegue fazer exatamente isso se tu souber como pedir pra ele. É como se tu tivesse uma aula particular contínua, só que sem pagar por hora. E o impacto disso no teu aprendizado do inglês é enorme, porque tu não vai só conversar, tu vai receber um diagnóstico em tempo real do que tu precisa treinar. Isso significa que cada conversa vira um estudo guiado, sem perder tempo com coisa que tu já domina. E o melhor de tudo, tu pode guardar essas anotações e revisar sempre que quiser, criando o teu próprio caderno de anotações personalizado. Bora pro nosso prompt? Tá aqui ele. During our conversation, correct my mistakes in real time, explain the corrections, and create a list of points for me to review later. Só que aqui tem uma coisa que eu quero que vocês marquem a mais. Olha só, a gente vai clicar aqui no ARA, e aí vocês vão clicar aqui no Personality, a gente vai colocar Custom. A gente pode colocar isso daqui, ó. You are my English teacher. Act as such. Sure. Let's keep this flowing smoothly. I'll point out any slip-ups as we go and explain why they're off. Just talk naturally, and I'll jump in with fixes when needed. Ready when you are. What's up? So let's talk about my plans for tomorrow. Tomorrow, I don't really have a lot of things to do, but I have some videos to edit, and I am also planning to hang out with my girlfriend. Sounds like a chill day ahead. Just one tiny tweak. When you said, I am also planning to hang out with my girlfriend, it's better to say, I'm planning to hang out with my girlfriend too. The word also usually goes before the verb. Using to at the end of the sentence is a smoother, more conversational choice here. Please write everything that you said down here for me to check. Got it. Here's everything I said, word for word. Alright, então aqui está. Tu conseguiu ver como mudou a forma do Grok responder? Aqui ele não tá agindo só como um AI assistant, ele tá aqui trabalhando como se fosse o teu teacher. Então dá pra trabalhar isso aqui de várias formas diferentes. Esse, gente, é o tipo de treino de inglês que muda totalmente o jogo. Tu não tá só mais praticando inglês, tu tá praticando o teu inglês do jeito que tu precisa e com feedback imediato. E pra deixar tudo isso ainda mais poderoso, tu pode combinar o Grok com uma comunidade e materiais que seguem essa mesma lógica de prática constante e direcionada. E aí que entra o English Drops Club. Não sabe o que é o English Drops Club? Essa é a área de membros aqui do canal. Lá tu tem aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos nos meus cursos, acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, emojis e selos personalizados pra tu deixar nos comentários e participar nas lives, e o teu nome nesse lindo mural de inscritos que aparece no final do vídeo. E o melhor de tudo isso? Só R$ 7,99. E se tu entrar no English Drops Club hoje, tu ainda vai receber um pack de prompts prontos pra tu utilizar no Grok, ChatGPT, Gemini ou a inteligência artificial que tu preferir. Se tu curte esse tipo de conteúdo e quer levar o teu inglês pro próximo nível, sem depender de tradução e com constância de verdade, é só clicar no link aqui da descrição e se tornar membro ainda hoje. Se tu quer combinar tudo isso que tu viu aqui no vídeo de hoje com um método que te ensina a entender filmes e séries em inglês de forma muito mais fácil, tu precisa assistir esse vídeo daqui. São 8 passos práticos que vão te ensinar como entender filmes e séries em inglês. I'll catch you guys in the next one and happy English learning!